Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula online. Aqui é o André que está falando e o que você vai descobrir hoje é, na minha opinião, a única forma realista de incrementar a sua aposentadoria. Entre 10% e 60% dentro dos próximos 30 dias. Com pouco esforço e baixo risco. Utilizando o dinheiro que você já tem, mesmo que você se considere um zero à esquerda em investimentos. E para isso, você vai conhecer uma modalidade de investimento desconhecida de 99,7% da população brasileira, que permite você obter uma renda passiva livre de imposto quase que imediata. E aqui vai um aviso. O que eu vou mostrar nessa aula não é nada milagroso. Se você espera descobrir algo mágico, você está no lugar errado, ok? O que você está prestes a conhecer é perfeitamente realista, lícito, acessível a qualquer pessoa que já tenha algum patrimônio ou dinheiro. Eu digo isso porque eu percebo entre as pessoas que me acompanham que existe muita gente cansada de promessas fantásticas de enriquecimento da noite para o dia. E talvez você seja uma dessas pessoas que passou a vida inteira escutando essas histórias mirabolantes e está cansado disso. Bom, o que você está prestes a conhecer não é nada relacionado à previdência privada, marketing multinível, day trade, swing trade, robô, opções, Bitcoin, criptomoeda, trade system, não é nada dessas coisas. O que eu vou revelar é algo realmente único que provavelmente você nunca tenha escutado antes. Aliás, eu acho importante destacar que essa aula ela só é gratuita para você graças aos meus treinamentos que são pagos, tá? Se não fosse por todos os alunos que decidiram ir mais a fundo para aprender sobre investimentos, essa aula gratuita que eu estou oferecendo de presente para você, ela não seria possível. Para você ter uma ideia do valor disso, foram 6 dias intensos de trabalho junto com a minha equipe para produzir todo o conteúdo dessa apresentação. Ela foi feita com todo carinho para realmente entregar muito valor para você que hoje está aposentado ou está prestes a se aposentar e deseja melhorar a sua situação financeira. Isso também faz parte da minha missão de vida e logo logo você vai entender o porquê disso. Bom, essa aula ela é exclusiva para você que está aposentado ou que está prestes a se aposentar e que tem algum patrimônio em aplicação financeira, imóveis, terrenos, carros, etc. E ainda que se identifica com alguma das situações a seguir. Você tem se sentido frustrado ou impotente porque os seus investimentos atuais não rendem como você gostaria? Você se sente desanimado por não saber como fazer para melhorar a sua aposentadoria atual com o dinheiro e patrimônio que você tem? Você anda ansioso e com medo por não saber como vai manter o padrão de vida da sua família quando se aposentar? Ou pior, será que vai precisar se manter trabalhando? Você se sente péssimo por entender muito pouco de investimentos e fica mais ansioso por não estar fazendo nada para resolver esse problema? Você se sente arrependido de não ter começado a investir enquanto ainda tinha tempo e acredita que hoje, já aposentado ou prestes a se aposentar, acredita que é tarde demais para aprender? Se você se identificou com pelo menos uma das afirmações que eu fiz, a boa notícia é que essa aula é para você. E depois de assistir o conteúdo dessa aula, você vai se sentir orgulhoso por ter descoberto que atualmente existem investimentos que geram uma renda passiva digna e satisfatória. Você vai passar a se sentir confiante porque vai saber como investir seu dinheiro de forma rentável e segura para gerar renda passiva imediata. Você vai se sentir tranquilo por saber como investir por conta própria para sua aposentadoria com o objetivo de manter o padrão de vida que você tem hoje. Você vai se sentir seguro por finalmente entender como investir o seu próprio dinheiro sem depender dos outros. Você vai se sentir realizado de descobrir que não é tarde demais e existe sim uma forma de obter ótimos rendimentos hoje, através do dinheiro que você já tem, mesmo que você já esteja aposentado ou prestes a se aposentar. Se tudo isso parece interessante para você, eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta para anotar os pontos mais importantes. Vai ter muita coisa legal que você vai querer lembrar depois. Bom, e no final dessa aula eu vou entregar um presente surpresa. É um material que vai ajudar você
no objetivo de incrementar a sua aposentadoria atual dentro dos próximos 30 dias. Mas afinal, quem sou eu para falar de incremento de aposentadoria com você? Deixa eu me apresentar. O meu nome é André Fogassi, eu sou casado com a Isabel e pai da Ana Clara. Eu sou empresário e investidor em ações desde 2004. E eu sou formado em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em economia também pela mesma universidade. E eu ainda possuo credencial de administrador de carteiras e de consultor de valores imobiliários pela CVM, que é o órgão regulador do mercado de capitais aqui no Brasil. E eu sou fundador do Guinvest, que foi a primeira rede social de investidores no Brasil, que ela foi ao ar pela primeira vez em novembro de 2008 e hoje já conta com mais de 275 mil investidores cadastrados. Bom, muitas pessoas que eu já ajudei afirmam que eu sou a razão deles conhecerem o milagre da transformação financeira em suas vidas. E eu já transmiti os meus conhecimentos para mais de 200 mil pessoas de todas as idades, profissões e classes sociais através dos meus treinamentos online. E a minha grande missão é justamente guiar pessoas comuns no caminho da liberdade financeira. Seja aprendendo a investir para acumular patrimônio ou para viver de renda com o patrimônio que já tem. E ao longo de todos esses anos de Guinvest, eu tive o privilégio de ajudar diversas pessoas através dos meus treinamentos. Então dá uma olhada rapidinho no que alguns deles falaram recentemente. O André e a equipe do Guinvest estão de parabéns. Acabei de mudar de lado em 3 meses. Estou recebendo juros. Então tá aí, eu indico o Guinvest e dou nota 10 pro Guinvest. Eu vinha fazendo tudo errado, eu estava na contramão entre tudo e todos. Agora não. Para mim, eu acho um resultado maravilhoso, foi essa reeducação. E eu posso dizer que eu já estou bastante satisfeito em relação ao rendimento dessa carteira. Por conta de toda essa tranquilidade e segurança que a ferramenta oferece, atingir lucros da ordem de 40%. E hoje eu já tenho um lucro aproximado aí de uns 20%, então estou feliz com isso, né? E até agora eu consegui obter uma rentabilidade que eu considero satisfatória, um pouco mais de 20%. Hoje, daquela data, outubro de 2017, tem exatamente 3 meses, 55%, exatos 53% de ganho de capital. Você vai aprender a mexer com seus investimentos, vai se sentir até orgulhoso. Inclusive meus filhos até estão dizendo que eu estou virando especialista em investimentos. E através do curso eu vi que as plataformas deles são muito boas. Obrigado por todo o aprendizado e rumo à liberdade financeira. Eu já me considero uma pessoa de sucesso, graças ao André Fogassi. Desculpe, André. Graças a você, André. É muita emoção, André. Você mudou a minha vida e a da minha família. Então, se você está no escuro, está precisando de uma luz sobre os investimentos, eu recomendo super esse treinamento. E essa é a intenção dele de fazer com que a gente cresça como pessoa, como ser humano. Eu tenho certeza que se não fosse com as informações do guia, dificilmente eu teria alcançado os objetivos. O curso é espetacular e entregou muito valor, muito além do que eu imaginava. Sucesso para vocês e muito boa sorte e felicidades para todos. Na aula de hoje, você vai conhecer uma forma simples de incrementar a sua aposentadoria com o dinheiro que já tem, sem comprometer o seu patrimônio. Você vai conhecer um tipo de investimento acessível a qualquer brasileiro que permite receber pagamentos mensais livre de imposto na sua conta todo mês. Você vai conhecer quais são as vantagens e as desvantagens dessa modalidade. E, além disso, eu vou mostrar quanto você precisa investir para incrementar a sua aposentadoria entre 10% e 60% dentro dos próximos 30 dias. Como seria se você pudesse aproveitar a sua vida de aposentado, podendo curtir mais tempo com seus filhos e netos? Tendo mais tempo para brincar, passear com eles, dar presentes, desfrutar do prazer de acompanhar aquelas pequenas descobertas dos seus netos e netas. Que tal proporcionar momentos alegres para toda a família, almoços de domingo, todos reunidos, felizes, uma mesa farta e colorida? Que tal
Imagine isso acontecendo. Como seria aproveitar essa fase da vida sendo livre para viajar para aqueles lugares que você sempre sonhou em conhecer? Se hospedando em hotéis com vista para o mar, praias lindas, com mar azul, águas cristalinas, curtindo bons restaurantes, com um bom vinho, você, seu companheiro ou companheira, juntos, usufruindo dessa linda fase da vida. Imagine aquela paz de estar aproveitando todas essas coisas maravilhosas, sem remorso, sem preocupação com dinheiro. O descanso merecido após uma vida inteira de trabalho duro. Como seria se você pudesse pagar o melhor plano de saúde sem comprometer os outros gastos mensais? E muito menos precisar abrir mão de fazer as coisas que você gosta de fazer para pagar essa conta. Tudo isso é possível graças ao dinheiro livre de imposto caindo na sua conta todo mês sem precisar trabalhar mais para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você e não mais você trabalhando pelo dinheiro. Você já trabalhou demais nessa vida, não é verdade? Isso agora é passado. Chegou o seu momento, o merecido momento de aproveitar todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. E agora que você conseguiu visualizar essa vida extraordinária, eu preciso revelar algo um pouco incômodo e talvez até injusto. Nesse exato momento, existem pessoas da sua idade vivendo essa realidade. E sabe o que é surpreendente? Essas pessoas, elas não são mais inteligentes ou mais capazes do que você. O que separa você delas é um pequeno conhecimento específico. É algo simples e é o que permite pessoas comuns viverem uma vida de abundância financeira na aposentadoria. E daqui a pouco você vai descobrir uma forma de incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% dentro dos próximos 30 dias para viver essa exata realidade. Hoje pode parecer até banal eu falar sobre esse tema, aposentadoria. Mas alguns anos atrás, a minha família viveu uma situação bem complicada. O meu pai, ele estava com 52 anos e ele foi demitido da empresa que trabalhava. Ele trabalhava numa empresa pública que recém havia sido privatizada pelo governo. Até aí tudo bem, pessoas são demitidas, isso acontece. Mas o pior de tudo é que faltavam apenas 3 anos para ele se aposentar oficialmente. E o maior problema é que toda a minha família dependia do salário dele para viver. E a gente era em 5 pessoas, a minha mãe era dona de casa, então toda a renda da minha família vinha do emprego do meu pai. Sabe, o fato de acompanhar meu pai, passar uma vida inteira de trabalho, quase 30 anos de dedicação, e ser mandado para a rua prestes a se aposentar, foi uma frustração muito grande para minha família. Foi meio que um choque de realidade para mim. E para agravar a situação, ele não tinha se precavido, ele não tinha feito nenhum tipo de aposentadoria independente. Ele só contava com o INSS e o fundo de pensão da empresa. Eu lembro que na época ele comentou em um tom até de arrependimento que se ele tivesse guardado pelo menos uns R$100 todo mês durante esses 30 anos de trabalho, ele não teria se preocupado com aquela demissão, porque independente de conseguir se aposentar oficialmente ou não, ele teria um bom dinheiro guardado que poderia gerar uma renda de aposentadoria. E isso que aconteceu foi uma tremenda lição para mim. Na época eu estava com 21 anos e me fez ficar presente para o fato que eu não podia contar com ninguém além de mim mesmo para cuidar do meu dinheiro. Do meu futuro financeiro, né? Melhor dizendo. E isso me motivou a aprender cada vez mais sobre finanças e investimentos. Me levando inclusive a criar um negócio nessa área, que é o Gui Invest, que é uma plataforma online que ajuda pessoas comuns a alcançarem a liberdade financeira através dos investimentos. Bom, mas afinal, o que aconteceu com meu pai, né? Depois de algum tempo nessa situação complicada, ele recebeu um valor de uma herança do meu avô que já tinha falecido. Era o valor de umas terras que ele tinha conseguido vender para usar como aposentadoria. Não era nenhuma fortuna, mas uma esperança de garantir uma aposentadoria digna para ele. E com isso, como eu estava envolvido no mundo dos investimentos, eu ajudei ele a investir da melhor forma possível esse dinheiro, o dinheiro da herança, para ele obter uma renda passiva mensal como aposentadoria. E hoje ele consegue ter uma vida bastante confortável através de 3 fontes de renda, que é uma parte do INSS, fundo de pensão da empresa, e os rendimentos das aplicações financeiras. E depois de muita luta na justiça, ele conseguiu garantir uma aposentadoria proporcional lá no INSS e do fundo de pensão da empresa. Enfim, tudo o que aconteceu foi um grande susto e uma grande lição, especialmente para mim.
E o que você vai descobrir nos próximos minutos é uma das modalidades de investimentos que eu ajudei a fazer para ele, que permite ele receber pagamentos mensais regulares, livres de impostos, direto na conta. E após assistir essa aula, você vai poder fazer o mesmo para receber depósitos regulares na sua conta já dentro dos próximos 30 dias. Se você é como meu pai, talvez hoje você venha se culpando por não ter dado a devida atenção aos investimentos enquanto ainda era jovem. Mas aqui vai um conselho. Não seja tão duro assim com você mesmo. Não se sinta culpado se você está arrependido de não ter se preocupado com a aposentadoria durante todos esses anos de trabalho. Se hoje a sua aposentadoria é insuficiente para levar ao padrão de vida que você merece, se os seus investimentos rendem muito abaixo do que você necessita, se você não sabe como gerar renda passiva mensal com o dinheiro que já tem. Olha só, eu entendo perfeitamente isso, porque eu vi meu pai passar por essas mesmas angústias. E deixa eu explicar para você, dentro do meu entendimento, por que isso acontece. A primeira razão é porque aqui no Brasil nunca existiu a cultura da educação financeira. Você não aprendeu sobre como lidar com dinheiro na escola, na faculdade, muito menos em casa. Sem falar que essa falta de educação financeira acabou refletindo na questão de você nunca ter se preocupado em guardar dinheiro para a aposentadoria, não é verdade? E você não está sozinho. Segundo estudos, 8 em cada 10 brasileiros não guardam para a aposentadoria. Ou seja, eles contam apenas com o INSS para quando se aposentarem. E hoje você sabe que foi um tremendo erro ter contado apenas com o INSS. A segunda razão é porque a indústria financeira, que inclui os bancos, as corretoras, as empresas de cartão de crédito, eles nunca tiveram interesse que você aprendesse a lidar com o seu dinheiro sozinho. Porque assim eles deixariam de lucrar com as taxas abusivas do cheque especial, dos juros do cartão de crédito, das taxas de administração extremamente altas dos fundos de investimentos, dos fundos de previdência privada que cobram taxas absurdas e assim por diante. E sabe qual é a verdade? O seu gerente do banco não é e nunca foi o seu amigo. Ele sempre se preocupou em se aproveitar de você para ajudar o banco a lucrar cada vez mais, ano após ano. Por isso, anota aí, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. E a terceira razão é porque o governo, de modo geral, é e sempre foi ineficiente em todas as áreas que atua, para não dizer incompetente. Dessa forma, ele assumiu a responsabilidade de administrar o seu dinheiro, da sua previdência. E será que ele fez um bom trabalho? O resultado você já conhece. Não é preciso ser um gênio para perceber que o governo é um péssimo administrador financeiro. E a minha opinião é que todo governo de qualquer país, independente de partido político, ele é ruim para a população, todos eles. Uns mais que outros, mas no fim, todos devolvem muito menos para nós, contribuintes, do que aquilo que pagamos de impostos. Bom, diante disso, eu quero ser franco com você. A partir de agora, é sua obrigação colocar um fim em tudo isso e assumir total responsabilidade na sua vida financeira. E acredite, não é tarde demais para você aprender sobre investimentos. E hoje você vai conhecer o que é, na minha opinião, a única forma realista de incrementar a sua aposentadoria entre 10% e 60% dentro dos próximos 30 dias, com pouco esforço e baixo risco, utilizando o dinheiro que você já tem, mesmo que você se considere um zero à esquerda em investimentos. A grande verdade é que o que vai levar você para um próximo nível na sua vida financeira é algo que você ainda não sabe. Porque o que você sabe trouxe você até onde você se encontra hoje. Mas o que vai levar você para um novo patamar é algo que você ainda não sabe. Isso tudo que eu acabei de falar também faz sentido para você? Ótimo. Bom, o tipo de investimento que eu vou mostrar aqui é uma forma de receber aluguéis mensais sem precisar comprar um imóvel. Parece estranho, né? Como é que isso é possível? Eu sei, eu também achei a mesma coisa quando descobri isso. Você deve concordar que aqui no Brasil sempre foi muito forte a cultura de se investir em imóveis. E sim, o investimento em imóveis é um bom investimento para receber renda passiva. Porém,
existe uma outra modalidade muito mais interessante em diversos aspectos. E é sobre essa modalidade que nós vamos tratar agora. A gente vai falar de fundo imobiliário. É através deles que você vai conseguir incrementar sua aposentadoria entre 10% e 60% dentro dos próximos 30 dias, com pouco esforço e baixo risco, utilizando o dinheiro que você já tem, mesmo que você se considere um zero à esquerda em investimentos. Essa modalidade tem como principal característica o pagamento regular de aluguel na sua conta todo mês. Mas o que é um fundo de investimento imobiliário? Bom, os fundos de investimento imobiliários eles são formados pela reunião de várias pessoas que juntam as suas economias de forma coletiva para fazer investimentos no mercado imobiliário. Mas o que inclui esse investimento no mercado imobiliário? Bom, nisso está incluído desde o investimento em projetos de construção de novos imóveis, imóveis em fase de construção, até os imóveis prontos, como edifícios comerciais, shopping centers, hospitais, prédios de agências bancárias, galpões, instituições de ensino e outros. E como funciona na prática? Bom, na prática, não são os investidores que investem por conta própria o dinheiro do fundo. Eles delegam a um gestor ou administrador profissional a função de investir o dinheiro do fundo. Assim, o administrador do fundo pega todo esse dinheiro e faz os investimentos comprando os imóveis. E a forma como o patrimônio do fundo é dividido é através de cotas, ou seja, a menor parte de um fundo é chamada de cota, é um pedacinho do fundo. Assim, quando você investe em um fundo, você na verdade está comprando cotas desse fundo, se tornando, portanto, um cotista do fundo. E quanto mais dinheiro você colocar no fundo, mais cotas você terá, simples assim. Bom, talvez nesse momento você pode estar se questionando, afinal, qual é a diferença entre investir em fundos imobiliários e comprar imóveis diretamente? As diferenças são várias e a última é a melhor de todas, por isso eu deixei para o final. Primeiro, vamos começar falando do investimento mínimo. Enquanto que nos fundos imobiliários você pode comprar uma cota com menos de R$100, nos imóveis a situação é bem diferente. Veja agora o relatório de maio de 2017 da Fipesap. Aqui nesse gráfico nós temos o preço de venda médio do metro quadrado em 4 capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Então veja que, utilizando o valor do índice, se você quisesse comprar uma sala comercial de 50 metros quadrados na cidade de São Paulo, você teria que desembolsar em torno de R$546 mil. Veja que para investir diretamente em imóveis, você precisa de uma grande soma de dinheiro de uma vez só. Enquanto que para investir em fundos imobiliários, você pode começar com menos de R$100. Então aqui você pode ver a tela do Gui Invest, onde temos uma lista de alguns fundos imobiliários, onde você pode conferir que existem vários fundos que o valor da cota custa menos de R$100. Bom, e quanto aos custos? Qual é a diferença entre os fundos imobiliários e os imóveis? Bom, aqui a diferença é gigante. Os custos são muito menores para os fundos imobiliários, se comparado ao investimento em imóveis diretamente. Veja, se você quiser comprar ou vender um imóvel, você terá custos como o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, que fica em torno de 2% do valor do imóvel nas grandes cidades. Você vai ter os custos de escritura, custos de registro de imóveis, custos com avaliador e advogados, a corretagem, que em média fica em torno de 6% do valor do imóvel, e você vai ter imposto sobre o ganho de capital de 15%, no caso de venda do imóvel. E se a gente juntar tudo, esses custos eles podem chegar fácil a 10% do valor do imóvel. Então, se você comprar um imóvel de 500 mil, o seu custo total pode chegar a R$50 mil. Já no caso dos fundos imobiliários, os custos de transação são infinitamente menores. Você tem basicamente 3 custos, que são... O primeiro deles é as taxas da Bovespa, que é menos de 0,004%. Depois nós temos a corretagem paga para a corretora, que é um valor fixo que varia de R$0 a R$20, independente de quantas cotas de fundos você vai comprar. Pode ser um investimento de R$100 ou R$200 mil. O valor da corretagem paga é a mesma, tá? Depois nós temos o ISS e o PIS, que representa um percentual irrisório nesse valor todo. Para você ter uma ideia do custo total de investir em fundo imobiliário, no exemplo
anterior, digamos que o investidor ele desejasse comprar então R$500 mil em 5 fundos imobiliários, ou seja, 100 mil para cada fundo. Nesse caso, ele teria um custo total de R$102. Isso considerando a taxa de corretagem de R$ 18,90 para cada fundo, mais a taxa Bovespa e os impostos, que é o ISS e o PIS. Então, perceba que é uma diferença absurda, de 50 mil para R$102. Inclusive, para reforçar ainda mais essa diferença, atualmente existem corretoras que não cobram corretagem para comprar ou vender cotas de FIIs, de fundos imobiliários. Bom, e quanto à liquidez? O quão rápido é comprar ou vender um fundo imobiliário se comparado a um imóvel? Vamos lá, vamos ver isso. Bom, nesse quesito, mais uma vez, os fundos imobiliários vencem por uma larga distância. Veja, para comprar ou vender as suas cotas de fundos imobiliários, você não precisa nem levantar do sofá. Basta acessar o seu home broker através do seu computador ou smartphone e preencher a ordem de compra ou venda. Todo o processo pode levar menos de 1 minuto. Já para os imóveis, o cenário é bem diferente. Você provavelmente já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Ou já acompanhou o processo de um familiar ou amigo próximo. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que estão tentando vender o seu imóvel há anos sem sucesso? As negociações nesse mercado imobiliário, elas costumam demorar muito mais, ou seja, é um mercado bem menos líquido do que o mercado dos fundos imobiliários. E se você quiser vender depressa, com rapidez, o seu imóvel, provavelmente você vai ter que oferecer um grande desconto no preço de venda. Além, é claro, de toda a burocracia na hora de comprar ou vender o seu imóvel. Então, você precisa ler jornais, falar com a imobiliária, visitar os imóveis, reunir vários documentos, reconhecer firma nos cartórios, registrar o imóvel e outras burocracias mais. Enfim, você sabe bem a dor de cabeça que é a questão de negociar imóveis diretamente. Enquanto que no fundo imobiliário, todo o processo ele leva 1 minuto e não precisa dar satisfação para ninguém na compra ou venda direta de um imóvel. O processo pode levar meses, às vezes até anos, né? Então veja o tamanho da diferença entre um e outro. E no caso de você ter um imóvel e precisar de um dinheiro extra, o que você faz? Né? Vamos ver isso agora. Bom, não dá para vender apenas um banheiro do imóvel, um quarto, não é verdade? Então, nesse caso, você teria que vender o imóvel inteiro. Bom, é aqui que entra mais uma tremenda vantagem dos fundos imobiliários, que é a ideia de você poder vender apenas algumas cotas dos seus fundos. Digamos que você tem R$100 mil em cotas de um fundo imobiliário e você precisa de 5 mil para pagar o aniversário da sua neta. O que você faz? É simples. Você pega o seu computador, acessa o home broker da corretora e coloca uma ordem de venda de algumas cotas do seu fundo imobiliário, no valor total de R$5 mil. Pronto, simples assim. Você não precisou vender todas as cotas, só aquelas que você precisava para juntar os R$5 mil. Então, perceba, não é obrigatório se desfazer de todas as suas cotas. Você pode vender quantas quiser, a hora que quiser e quando quiser. Mas afinal, o que a gente pode dizer sobre a qualidade dos imóveis que os fundos imobiliários investem? Será que eles são de boa qualidade ou será que eles são prédios velhos e mal cuidados? Vamos ver. Bom, os imóveis adquiridos pelos fundos imobiliários, eles costumam ser imóveis de primeira linha, da mais alta qualidade. Quando um fundo ele é criado, muitos milhões em dinheiro são captados juntos aos novos investidores para a aquisição desses imóveis. E com todo esse dinheiro, com todo esse capital, o fundo imobiliário ele tem acesso ao que há de mais novo e moderno em construções. E aqui você pode até ver a imagem de um dos prédios do fundo VBI Faria Lima. Então, só para você ter uma ideia do tipo de imóvel que os fundos imobiliários investem. Já o investidor que compra imóveis diretamente, ele precisa de muito dinheiro para adquirir imóveis de primeira linha. Não é que não existam pessoas com condições para isso, mas a maioria das pessoas possuem imóveis para aluguel que costumam ser propriedades com um padrão de qualidade mais baixo, né? Isso nos leva ao próximo ponto.
que é sobre a qualidade dos inquilinos. Será que os inquilinos dos imóveis que os fundos imobiliários investem são confiáveis? Vamos ver. Como os fundos imobiliários possuem imóveis de alto padrão, a qualidade dos inquilinos também é superior. O que eu quero dizer com isso é que os inquilinos dos imóveis dos fundos imobiliários são geralmente grandes empresas e grandes corporações. Esses inquilinos, eles possuem muita capacidade financeira de honrar com o aluguel. E além disso, eles costumam depredar menos os imóveis, ou seja, eles estragam menos os imóveis alugados. Pensa comigo, você acredita, por exemplo, que o Banco do Brasil ele não vai pagar o aluguel das suas agências? É bem improvável que isso aconteça, não é mesmo? Já os imóveis adquiridos pela pessoa física, elas costumam ser alugados por outras pessoas físicas, que muitas vezes possuem um risco de crédito maior. Então, pense, por exemplo, em um advogado que aluga uma sala comercial no início da sua vida profissional. Ele pode passar um aperto financeiro e ficar inadimplente por alguns meses. Isso pode acontecer. Ou então, vamos imaginar uma família de baixa renda. Ela pode também não honrar com os aluguéis, além de ser mais difícil reajustar o contrato com essas pessoas. E caso essa família fique realmente inadimplente, vai ser difícil despejar pais e filhos da sua própria residência. Agora, imagine que você tem um único imóvel para receber aluguéis. E esse imóvel é o responsável por complementar 50% da sua aposentadoria atual. E aí eu pergunto para você, e se acontece um problema com esse imóvel? E se o inquilino deixa de pagar o aluguel? E se você fica sem alugar por muitos meses? Como que você vai pagar as contas num cenário desse tipo? Bom, é para evitar esse tipo de cenário que entra a próxima grande vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, que é a facilidade de diversificação. É muito fácil diversificar o seu investimento em fundos imobiliários. E porque você vai investir em diversos imóveis, tá? Então, vamos lá, deixa eu explicar melhor. Basta você investir um pouco em cada tipo de fundo, formando uma carteira de investimentos bem diversificada. Por exemplo, olha só, você pode investir um total de 50 mil em 5 fundos diferentes. Um que investe em imóveis de agências bancárias, outro que investe em imóveis de salas comerciais, outro que investe em hospitais, outro que investe em galpões e por fim, outro que investe em shopping centers, tá? Então, sem falar que dentro de um único fundo existe diversificação também, já que os fundos normalmente investem em mais de um imóvel. Então veja que é perfeitamente possível ter uma enorme diversificação com bem menos dinheiro que com imóveis adquiridos diretamente. Então pensa só, a maioria das pessoas não conseguem sequer comprar a sua própria casa própria à vista. Imagina então ser proprietário de 15 imóveis alugados. Veja bem, só pessoas muito ricas conseguem essa diversificação adequada investindo diretamente em imóveis. E agora eu pergunto a você. Você gostaria de receber aluguéis todo mês sem pagar imposto, sem deixar nada para o governo? Isso seria algo bom para você? Então, através dos fundos imobiliários, é exatamente assim que funciona. Por isso, nós chegamos à melhor e mais incrível vantagem dos fundos imobiliários em relação ao investimento direto em imóveis, que é a isenção de imposto de renda dos aluguéis recebidos. Sim, isso é real, é verdade. Os fundos imobiliários eles pagam aluguéis isentos de imposto de renda para a pessoa física, como você pode ver aqui na lei, tá? Já os aluguéis recebidos diretamente dos imóveis, eles são considerados rendimentos tributáveis, ou seja, você paga imposto. E falando de recebimento de aluguéis, existe mais uma fantástica vantagem dos fundos imobiliários em relação ao investimento direto em imóveis, que é a possibilidade de reinvestimento dos aluguéis comprando mais cotas de fundos. Digamos que você não queira gastar todos os rendimentos recebidos dos seus fundos e queira, portanto, reinvestir, adquirindo mais cotas. Nesse caso é muito fácil, basta você juntar esses aluguéis, esses valores recebidos de aluguéis e comprar mais cotas.
E caso você não queira pagar corretagem, como eu disse, existem corretoras que oferecem essa isenção. Então, já no caso de reinvestir os aluguéis de imóveis próprios, imóveis reais, é muito mais complicado. Digamos que você tem um imóvel alugado e você receba R$2.000 líquidos todo mês, tá? Nesse caso, você vai precisar esperar anos ou talvez décadas até ter o dinheiro suficiente para comprar outro imóvel. Bom, agora que você já sabe que os fundos imobiliários têm inúmeras vantagens em relação ao investimento direto em imóveis, você pode estar se perguntando, muito legal tudo isso, né? Mas afinal, quanto que rende um fundo imobiliário? E como é que eu posso ganhar dinheiro investindo em um fundo imobiliário? Bom, é possível afirmar que os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento com benefício duplo. Por quê? Porque além do recebimento dos aluguéis mensais que caem na sua conta, você ainda tem a valorização da cota. Bom, isso significa que o seu dinheiro investido nos fundos imobiliários, eles tendem a acompanhar a inflação no pior dos cenários. Mas, historicamente, os fundos têm valorizado acima da inflação, como você pode ver nesse gráfico do IFIX, que é o índice que representa os fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Então veja que ele valorizou 17% ao ano nos últimos 10 anos. Para ilustrar esse conceito, dá até para fazer uma analogia com uma árvore que dá frutos. Então, imagine um limoeiro que dá 200 limões por mês, ok? Então, a cada mês que passa, você pode consumir todos os limões e a árvore do limoeiro continua lá crescendo de tamanho com o passar do tempo. Então veja, o seu objetivo nesse momento não é fazer com que a árvore cresça para você vender a madeira, por exemplo. Bom, a lógica do investimento em fundo imobiliário é a mesma. Por isso, você vai poder usar todos os dividendos recebidos sem remorso, ok? Sem o receio de estar diminuindo o seu patrimônio total. Não se preocupe que você não vai estar ficando mais pobre se usar todos os dividendos para viver. E quanto você pode esperar de rendimento de dividendos mensais? Então vamos lá. Ao escolher ótimos fundos imobiliários, você pode esperar um rendimento anual entre 6% e 12% ao ano. Em outras palavras, de 0,5% a 1% ao mês para o recebimento de dividendos. Lembrando que esse percentual já é livre de imposto de renda. Agora, veja um caso prático de quanto você precisaria investir hoje para incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% dentro dos próximos 30 dias. Eu selecionei alguns fundos com bons fundamentos de vários segmentos para esse estudo de caso. Então veja que nessa tabela os dividendos anuais variam de 8,11% até 10,27%. Esse foi o percentual que os fundos pagaram de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao valor investido. No mercado financeiro, o nome do indicador que nos mostra isso se chama Dividend Yield. Então, veja que para você incrementar a sua aposentadoria na ordem de mais ou menos R$1.000 por mês, você teria que investir algo na faixa de 116 mil a 147 mil. Se você tivesse distribuído o seu dinheiro nos 6 fundos, você teria que ter investido R$132 mil no total. E veja que para você incrementar a sua aposentadoria atual na ordem de mais ou menos uns 3 mil por mês, você teria que investir algo na faixa de 350 a 443 mil. E se você tivesse distribuído o seu dinheiro nos 6 fundos que eu mostro aqui, você teria que ter investido R$397 mil no total. E veja que para você incrementar a sua aposentadoria na ordem de 5 mil por mês, você teria que investir algo na faixa de 584 mil a 739 mil. E se você tivesse distribuído o seu dinheiro nos 6 fundos, você teria que ter investido 661 mil no total. Agora vamos para a seguinte situação. Imagina o caso do Alfredo, tá? Que tem 55 anos, ele está prestes a se aposentar e deseja melhorar a sua situação financeira na aposentadoria. Ele hoje ganha 5 mil e quando ele se aposentar, ele vai receber em torno de 3.500 do INSS. Então, para que ele consiga manter o mesmo padrão de vida na aposentadoria, ele vai precisar incrementar a sua renda em pelo menos 1.500 por mês, certo?
A boa notícia é que Alfredo ele juntou ao longo da vida cerca de 150 mil que estão investidos na poupança. E ele tem expectativa de conseguir mais 95 mil com a venda de um terreno, o que somaria um total de 245 mil. Nesse caso, esses 245 mil poderiam ser investidos nos fundos imobiliários, que poderiam gerar uma renda mensal de R$ 1.864, o que somaria uma renda total de R$ 5.364. Isso seria um incremento de 53% na sua aposentadoria. Esses valores consideram a média do exemplo da carteira anterior que eu mostrei, que foi de 9,13% de dividend yield, que é aquele indicador que eu mencionei antes. Ele nos diz quanto em percentual sobre o dinheiro investido que foi pago de dividendos pelo fundo ao longo dos últimos 12 meses. Agora vamos ver o caso do Gilmar. Tá? Ele tem 67 anos e está aposentado. Porém, a sua aposentadoria atual é de R$ 9.500, o que inclui uma parte do INSS e a outra do fundo de pensão da empresa que ele trabalhava. Então o Gilmar, ele não vive mal, mas ele poderia viver muito melhor se ele soubesse como ser mais eficiente com o patrimônio que ele já possui. Então vamos lá, ao longo da vida, o Gilmar juntou um patrimônio significativo. Hoje ele tem 300 mil na poupança, 250 mil em CDB e mais 250 mil em fundos de previdência privada com baixíssima rentabilidade. Tudo soma um total de 800 mil, ok? Então, se o Gilmar pegasse esse patrimônio e investisse em diversos fundos imobiliários, ele poderia ter uma renda de R$ 6.086 todo mês isenta de imposto, o que somaria um total de aposentadoria de R$ 15.586. Isso representaria um incremento de 63% na sua aposentadoria atual, considerando a média do exemplo da carteira anterior que eu comentei, que foi de 9,13% de dividend yield anual. Bom, e ainda eu recebi recentemente esse e-mail que pode servir de exemplo de como é possível fazer uma realocação de patrimônio para incrementar a aposentadoria. Então, olha só, nesse caso do e-mail, a Aparecida, ela comentou que ela tem 50 anos e o seu sonho é não ter que trabalhar até os 60 ou mais, né, para se aposentar. Então ela disse que ela já acumulou um patrimônio nesse período. Ela possui hoje 2 imóveis, um no valor de 250 mil e o outro no valor de 400 mil. Então veja, como você já viu nos exemplos anteriores, esse mesmo patrimônio investido em fundos imobiliários teria um potencial de incrementar a aposentadoria da Aparecida entre R$ 3.250 a R$ 6.500 por mês. Bom, diante de tudo isso que você viu aqui, talvez você esteja se perguntando, ok, André, mas como é que eu faço para começar? Qual é o passo a passo? Então, para resumir aqui, para resumir tudo isso, aqui está o passo a passo para você incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% nos próximos 30 dias com o dinheiro que você já tem. Esse é o exato processo que você deve seguir e é o que o meu pai seguiu para complementar a aposentadoria dele. Vamos lá. Primeiro você vai ter que escolher uma corretora de valores. Depois você vai ter que abrir uma conta na corretora. Depois você vai ter que selecionar os melhores fundos imobiliários. Depois você vai ter que montar uma carteira de fundos imobiliários de diferentes setores. Depois você vai ter que transferir o dinheiro para a corretora. Depois você vai ter que comprar os fundos imobiliários através do seu home broker. E por fim, você vai usufruir do recebimento dos dividendos dentro dos próximos 30 dias. Simples assim. Com esse passo a passo de 7 etapas, você tem um processo completo para incrementar sua aposentadoria imediatamente, montando uma carteira de investimentos em fundos imobiliários. E você pode colocar em prática agora mesmo, tá? Mas eu preciso ser bastante honesto com você e avisar que vai dar muito trabalho, tá? Aprender os detalhes sozinho por conta própria vai custar muito do seu tempo e da sua energia. Até você desenvolver o seu próprio método de investir, né? Você vai bater a cabeça muitas vezes, vai perder dinheiro, até aprender exatamente como é que se faz. E eu estou te dizendo isso por experiência própria. Para você que deseja pegar um atalho para incrementar a sua aposentadoria dentro de no máximo 30 dias, eu criei um programa de treinamento online mais completo que se chama Como Viver de Renda,
que ensina o método Guia Invest de geração de renda passiva. E por que ele é mais completo? Bom, porque nele eu ensino não apenas como escolher os melhores fundos imobiliários, mas eu também mostro 2 novas modalidades de investimentos que também geram renda passiva para incrementar a sua aposentadoria. Mas afinal de contas, o que é esse treinamento Como Viver de Renda? Ele é um treinamento que ensina o método Guia Invest com os 3 principais investimentos geradores de renda passiva imediata, que são eles: as ações pagadoras de dividendos, os fundos imobiliários e os títulos públicos que pagam juros semestrais. Ele é um programa 100% online em videoaulas gravadas, que é dividido em 5 módulos, que permite você assistir às aulas em seu notebook, tablet ou smartphone, desde que tenha acesso à internet. E todas as aulas estão dentro de uma área exclusiva que você vai receber acesso com login e senha. Veja, da próxima vez que você estiver na sala de espera de um médico, por exemplo, você vai poder assistir às aulas enquanto aguarda. Você não vai precisar sair de casa para aprender e colocar em prática tudo que vai aprender nesse incrível treinamento. As aulas são curtas e elas vão direto ao ponto, que permite você aprender a investir muito mais rápido do que através de livros ou cursos tradicionais. Enquanto outras pessoas levam anos para aprender a investir, você vai conseguir em apenas 5 semanas, sem mais dificuldades. Acredite, em poucas semanas você vai aprender muito mais do que em anos de educação formal. Esse treinamento ele ensina o passo a passo para escolher os melhores fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimento que vai permitir você ganhar aluguéis mensais livres de impostos sem precisar ter um imóvel. Então, veja só, é possível afirmar que a próxima vez que você sair para jantar com a sua companheira ou companheiro, a conta ela será paga com o valor desses aluguéis. E eu vou um pouco mais além. Não é exagero a gente dizer que as passagens aéreas da sua próxima viagem poderão ser pagas com o valor desses recebimentos. O treinamento ensina como escolher as melhores ações pagadoras de dividendos, que vai permitir você ter participação dos lucros de grandes empresas através do recebimento de dividendos. Então veja, você participa da distribuição dos lucros sem ter a responsabilidade do sócio. Com esse conhecimento, você vai parar de pagar juros para os bancos e financeiras e vai começar a receber juros na sua conta. E por fim, no treinamento, você vai aprender como escolher e investir em títulos públicos que pagam juros semestrais, que permite você receber pagamentos de 6 em 6 meses em datas específicas. E vale destacar aqui que esses valores são acima da inflação, o que garante que você não vai perder poder de compra ao longo do tempo. Então perceba que as 3 modalidades de investimentos combinadas é que vão permitir você incrementar a sua aposentadoria entre 10% e 60% com pouco esforço e baixo risco, utilizando o dinheiro que você já tem. Além de tudo isso, você terá todo o suporte da minha equipe de atendimento para tirar todas as suas dúvidas através de e-mail. E agora eu pergunto, quanto vale para você aprender um método simples e seguro de geração de renda passiva que você vai poder usar para incrementar a sua aposentadoria dentro dos próximos 30 dias? Quanto vale para você dormir tranquilo, sabendo que você está fazendo a coisa certa com o seu dinheiro? Quanto vale para você ter a paz de espírito que uma vida financeira equilibrada pode proporcionar? Bom, o que eu levei mais de 15 anos para descobrir, lendo dezenas de livros, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, perdendo dinheiro, errando, batendo a cabeça, você vai aprender em apenas 5 semanas. E é isso que o treinamento Como Viver de Renda vai entregar para você. Um treinamento que ensina o tripé de geração de renda passiva para pessoas que estão aposentadas ou prestes a se aposentar, que não podem perder mais tempo e não desejam se tornar especialistas em investimentos. Bom, o valor para participar do programa de treinamento Como Viver de Renda é de R$ 3.997 e esse é o valor estimado desse curso. Mas eu vou fazer uma condição especial apenas para você que ficou aqui comigo até agora nessa transmissão, tá? Essa vai ser uma oferta exclusiva para você que está presente aqui na aula. Bom,
O valor para participar do programa de treinamento Como Viver de Renda é de R$ 3.997. Você deve conhecer aquela frase famosa que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. O fato é que, pelo tamanho da transformação que esse treinamento pode causar na sua vida financeira dentro de 5 semanas, ele não poderia ser barato. Porém, aqui vai uma boa notícia. Ele inclui o passo a passo do que é, na minha opinião, a única forma realista de incrementar a sua aposentadoria entre 10% e 60% dentro dos próximos 30 dias, com pouco esforço e baixo risco, utilizando o dinheiro que você já tem. E isso realmente tem valor. E como bônus, você vai receber um e-book, que é um material que ensina o passo a passo prático de como abrir conta em uma corretora, transferir os recursos com segurança e ainda todos os detalhes de como fazer os seus investimentos através do home broker da corretora. Tudo explicado, detalhe por detalhe, para você não tem nenhuma dificuldade de colocar o método em prática e efetivamente conseguir incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% dentro de 30 dias. Esse material, se ele fosse vendido separado, ele teria um valor estimado de R$ 400, mas hoje você ganhou ele como bônus ao se inscrever no treinamento Como Viver de Renda. Agora eu quero que você reflita sobre o seguinte: assim que eu liberar o botão de inscrição, muitas pessoas vão embarcar comigo nessa jornada. E esse é o grupo daqueles que estão verdadeiramente comprometidos em incrementar as suas aposentadorias dentro dos próximos 30 dias. E vai ter um outro grupo, que é o grupo daqueles que, mais uma vez, procrastinaram nas suas vidas, deixaram para depois. E a minha pergunta para você é muito simples: qual dos dois grupos você vai estar hoje? Bom, o valor para participar do programa de treinamento Como Viver de Renda não vai ser de R$ 3.997. Eu vou fazer uma condição especial apenas para você que ficou aqui comigo até agora nessa transmissão. Essa é uma oferta exclusiva para você que está presente aqui na aula. Então, o valor para participar do programa de treinamento online Como Viver de Renda será de apenas 12 parcelas de R$ 127 ou R$ 1.490 à vista. E ainda você leva o bônus. Isso equivale a R$ 3,23 por dia. É menor que o preço de um café expresso na padaria da esquina. E isso vai cobrir a minha experiência pessoal de 15 anos e o esforço meu e da minha equipe na produção desse incrível treinamento. E ainda garante que só pessoas sérias e comprometidas em incrementar suas aposentadorias vão entrar para essa comunidade. A verdade é que não é para todo mundo, não é para qualquer um. É para aqueles que resolveram, de uma vez por todas, aprender como criar um plano de aposentadoria complementar com pouco esforço e baixo risco, utilizando o dinheiro que já tem. E, acima de tudo, sem comprometer o patrimônio que já possuem. Se esse é o seu caso, o treinamento é para você. E escuta essa. Você sabe que todo investimento tem risco, exceto esse aqui, e deixa eu explicar. Para que você se sinta 100% seguro em aproveitar essa oportunidade, eu ofereço a minha garantia incondicional de 30 dias. Se o treinamento não for bom para você, eu não vejo razão alguma de ficar com o seu dinheiro. Então, nesse caso, basta enviar um e-mail para contato@guiinvest dentro do prazo de 30 dias que eu devolvo todo o valor pago na inscrição. Então, se você deseja fazer parte dessa nova turma do treinamento Como Viver de Renda, eu tenho o maior prazer em aceitar você. Agora, eu preciso lembrar você de algo importante. As vagas disponíveis para quem está aqui na sala de transmissão, elas são limitadas. E deixa eu explicar o porquê. Como esse treinamento exige a minha atenção e a da minha equipe de suporte para atender todos os alunos, eu não posso permitir a entrada de muitos alunos de uma vez só. Então, por essa razão, eu limitei o número de vagas para quem está assistindo essa transmissão. Assim, as vagas podem esgotar a qualquer momento antes do encerramento dessa aula. Bom, esse treinamento, então, é para quem já tem algum patrimônio, como dinheiro guardado, aplicações financeiras, imóveis, terras, carros, etc. E está disposto a investir e administrar seu dinheiro por conta própria. E também deseja verdadeiramente incrementar a aposentadoria atual ou, enfim, quando se aposentar. Bom, o treinamento Como Viver de Renda não é para quem tem pouco ou quase nenhum patrimônio, não é para quem não está disposto a se envolver com seus investimentos e prefere delegar essa função a outras pessoas, a terceiros, não é para quem já está confortável com a sua aposentadoria atual e não deseja ganhar mais. Então, resumindo, hoje você vai levar o treinamento
Como Viver de Renda por apenas 12 parcelas de R$ 127 e ainda vai ganhar de bônus o e-book, ok? Então basta clicar no botão ao lado e confirmar a sua inscrição. Agora que você tem em mãos a oportunidade de começar hoje o processo para incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% dentro dos próximos 30 dias, eu faço a seguinte pergunta: o que você escolhe? Continuar frustrado vendo seu dinheiro não render como gostaria? Ou se sentir feliz por ver o seu dinheiro gerando renda passiva na sua conta todo mês? Qual decisão você toma? Continuar triste e desanimado diante de todas as restrições que uma aposentadoria insuficiente oferece? Ou se sentir feliz e satisfeito por conseguir realizar tudo o que sempre sonhou quando se aposentar? O que você escolhe? Continuar carregando o gosto amargo de arrependimento por não ter começado a se preocupar com a aposentadoria enquanto ainda era jovem? Ou se sentir realizado por ter tomado uma atitude agora para resolver isso de uma vez por todas? Qual decisão você toma? Continuar ansioso por não estar fazendo nada para conseguir manter o padrão de vida da sua família quando se aposentar? Ou se sentir tranquilo e confiante que vai conseguir se aposentar com o mesmo padrão atual? Você sabe que já adiou coisas demais nessa vida. Agora é o momento de mudar esse cenário. Chegou a sua hora. Bom, eu acredito que se você ainda está aqui comigo é porque você já tomou a sua decisão. Então agora é preciso agir. Para se inscrever no treinamento Como Viver de Renda, basta clicar no botão ao lado, preencher os seus dados e confirmar a sua inscrição. Então, basta clicar no botão e confirmar. Sabe, eu tenho acompanhado a vida financeira de muitas pessoas através da comunidade do Gui Invest. E eu descobri que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que agem, que são determinadas, que colocam um objetivo e vão atrás. E tem aquelas que são ótimas em dar desculpas. E a grande verdade é que você não pode ser as duas pessoas. Se você é o tipo de pessoa que passou a vida inteira dando desculpa, eu posso suspeitar que você passou por muitas dificuldades em todas as áreas da sua vida. A boa notícia é que nesse momento você pode escolher que tipo de pessoa você vai ser. Então não seja mais alguém que adora dar desculpas. Seja alguém de atitude e tome uma ação agora mesmo. Então clique no botão ao lado e entre para essa nova turma do treinamento que ensina a viver de renda. E aqui vai o presente que eu prometi no início da aula. É um resumo do que eu passei na aula de hoje. Para baixar ele, basta clicar no botão aqui do lado, tá? E eu espero que esse material seja muito útil para você na implementação do plano de incrementar a sua aposentadoria. E antes de dar as boas-vindas aos novos alunos que acabaram de confirmar a sua inscrição, eu gostaria de lembrar que se você não agir agora, você vai perder a chance de conhecer um método simples, acessível e eficaz de geração de renda passiva para incrementar a sua aposentadoria de 10% a 60% com o dinheiro que você já tem, sem comprometer o seu patrimônio. Bom, o aviso está dado, agora é tudo com você. Então, eu só quero dar as boas-vindas aos que acabaram de confirmar a inscrição e que estão aparecendo aqui no meu sistema. Vocês que acabaram de confirmar a inscrição, aqui já devem estar recebendo o login e senha de acesso ao treinamento. Então, parabéns por ter dado esse passo. Esse é o primeiro passo de uma tremenda transformação financeira na sua vida. Então, chegamos ao final dessa aula. Eu agradeço a sua presença e a gente se vê em um próximo encontro. Eu espero que tenha gostado de todo o conteúdo apresentado aqui. Um forte abraço.